Seguimos com a nossa cobertura especial, Sabrina Souza, nesta sexta-feira, véspera, então, do sepultamento do Papa Francisco. É isso, Matheus. Lembrando que hoje, então, nessa sexta-feira, acontece o encerramento da Capela Ardente, a visitação pública ao corpo do Papa Francisco, que encerra às 19 horas. E o rito de fechamento do féretro às 20 horas, horário local de Roma, lembrando aí esses horários. O cardeal carmelengo Kevin Joseph Ferrell presidiu o rito de fechamento do caixão, acompanhado pelos mais altos cargos da igreja. Bom, e agora a gente recebe aqui no estúdio Edilson Guimarães, Dom Frei Cláudio Norristurm, bispo da Diocese de Patos de Minas, nascido em 12 de maio de 1953 em Giruá, no Rio Grande do Sul. Dom Cláudio ingressou no seminário ainda jovem e se formou em filosofia e teologia no Paraná. Foi ordenado sacerdote em 1980, concluiu o mestrado em filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e especializou-se em teologia na Suíça. Em 2008, foi nomeado bispo da Diocese de Patos de Minas, onde tem exercido um importante papel pastoral. Ele nos ajuda hoje a compreender o impacto da morte do Papa Francisco e os rumos da Igreja Católica. Pois é, Sabrina, a morte do Papa Francisco marca o fim de um dos pontificados mais marcantes da história recente da Igreja Católica. Primeiro Papa latino-americano e jesuíta, Francisco ficou conhecido por seu estilo pastoral próximo ao povo, pelas reformas na Cúria Romana e pelo olhar atento aos mais pobres excluídos. Dom Cláudio, primeiramente agradecemos pela participação do senhor aqui no Jornal da Manhã Patos. Seja bem-vindo, uma ótima sexta-feira. Muito bom dia, muito obrigado. Uma satisfação estar presente aqui nos estúdios da Jovem Pan e poder falar sobre este evento que marca a história da Igreja no mundo e de um modo muito especial neste século XXI, o Papa, primeiro Papa da América Latina, um jesuíta. Verdade. Dom Cláudio, enquanto a nossa entrevista, a nossa produção pode ficar à vontade para colocar imagens também ao vivo de Roma, para a gente poder acompanhar você. Lembrando você que nos acompanha, estamos ao vivo também com imagens no YouTube, @JovemPanPatos. Dom Cláudio, foram 12 anos em que o Papa Francisco presidiu toda a Igreja Católica. Qual que é o legado em que ele deixa para todos, desde os fiéis, aos padres, aos bispos? Ele deixa um grande legado porque ele foi um Papa da misericórdia, um Papa da paz. Ele sempre se pronunciou a favor da paz e, sobretudo, pelas suas encíclicas, suas exortações apostólicas, onde ele traçou todo um itinerário teológico e de um caminho para o seguimento de Jesus Cristo e como a igreja deve estar no mundo, uma igreja aberta, uma igreja que não se fecha, mas estar no meio do povo. Uma expressão bonita que ele usou logo que ele assumiu, que o pastor deve ter o cheiro das ovelhas. Quer dizer, deve estar no meio do povo. Por isso é emblemática a sua última aparição na Praça São Pedro, domingo da Páscoa, onde ele faz um passeio no meio da multidão. Esse é o pastor que tinha cheiro de ovelhas. Dom Cláudio, o Papa Francisco, como o senhor mesmo disse agora, foi o primeiro pontífice latino-americano. Que simbolismo essa escolha teve para a Igreja Católica em nosso continente? Tem um significado muito grande, que a Igreja ela tem que ser universal, quer dizer, católica, que deve atingir todas as regiões, todas os povos, e tendo sido escolhido o Mário Bergoglio, o cardeal Mário Bergoglio, que era arcebispo de Buenos Aires, foi realmente uma grande abertura por parte da igreja, por parte do Colégio de Cardeais, que escolheram um Papa vindo da América Latina, no sentido que todas as comunidades são acolhidas. E o Papa Francisco também teve esse cuidado de nomear cardeais em muitas regiões onde ainda não tinha uma representação e a participação do Colégio de Cardeais.
Dom Cláudio, pegando justamente este gancho que o senhor traz para a gente, o padre Antônio Carlos Paiva, de Patos de Minas, ele foi nomeado bispo coadjutor de Oliveira, também aqui no estado de Minas Gerais. Essa nomeação teve também, partindo, né, de várias questões, mas também do Papa Francisco. Ele foi nomeado pelo Papa Francisco. Claro que é todo um processo de consulta. Primeiro, a apresentação do nome. Sempre os bispos apresentam candidatos para o episcopado. Esse foi um dos nomes que eu apresentei para a nunciatura, e o núncio fez então todo o trabalho de consulta, de investigação da pessoa, para saber se era realmente alguém idôneo para o ministério. E ele foi considerado capaz e idôneo para esse ministério, por isso o Papa Francisco o nomeou como bispo coadjutor da diocese de Oliveira. E foi uma experiência assim, muito rica, muito bonita, sendo dentro do jubileu e também do jubileu da nossa diocese, 70 anos de diocese. É uma certa graça que nós alcançamos de ter dos nossos presbíteros sendo nomeado bispo. Dom Cláudio, esse contato, houve um contato direto e indireto do senhor com o Papa nesta ocasião ou em outra situação? Então, nessa situação de nomeação, de nomes e de indicação, de consultas, quem faz esse trâmite é o núncio apostólico. Então, o contato que eu tive era com o núncio apostólico, não diretamente com o Papa. O núncio, depois, ele faz uma lista tríplice de nomes para a indicação para aquela diocese, para nomear o coadjutor, e esses 3 nomes são enviados para o dicastério da Congregação dos Bispos, e lá eles apresentam depois ao Papa a lista tríplice, e o Papa escolhe um dos 3 para nomeá-lo como coadjutor, no caso de Oliveira. Bom, e nós continuamos com imagens diretamente de Roma para você que nos acompanha através do YouTube da Jovem Pan Patos. A gente faz uma breve pausa, Dom Cláudio continua conosco aqui no estúdio Edilson Guimarães. Daqui a pouco nós seguimos com essa cobertura especial dos últimos momentos do velório do Papa Francisco. Volta com o seu Jornal da Manhã Patos nesta edição especial na cobertura dos últimos momentos do Papa Francisco. E lembrando você que suinco, carne suína e a hora certa. Agora 7h55. Repita. 7h55. E lembre-se, carne suína só dá suinco. Bom, seguimos diretamente do estúdio Edilson Guimarães. Hoje temos a satisfação de recebermos aqui o Dom Cláudio no nosso estúdio. Dom Cláudio, a gente temos e estamos vivendo uma semana extremamente importante. E nós vamos agora com imagens de Roma para a Basílica de São Pedro, onde acontece nesse momento o velório do Papa Francisco. Nós estamos no Brasil, então nós temos o fuso horário de 5 horas. O encerramento deve acontecer às 19 horas, às 2 horas da tarde. O fechamento com o rito deve acontecer às 3 horas e amanhã, às 5 horas da manhã, a gente tem então a cerimônia fúnebre. E lendo e pesquisando, Dom Cláudio, os participantes do cortejo do Papa Francisco são cerca de 40 pessoas, incluindo pobres, presos, transexuais, migrantes, sem teto, enfim, diversas pessoas. Para muitos, o Papa foi um revolucionário em que trouxe diversas vertentes. Já para outros, o Papa foi algo mais conservador. Há uma divergência para algumas pessoas. Mas como a gente conversava no nosso bastidor, o único caminho
É o evangelho mesmo, né, Papa? Me perdoe, bispo. De fato, o evangelho que norteia toda a vida da igreja, né? Toda a evangelização, por isso nós chamamos evangelização, é sempre continuar proclamando aquilo que Jesus anunciou, o reino de Deus. E o reino de Deus é aberto para todos, e acho que aqui está a confusão que muita gente faz. Alguns tentam se apropriar do reino de Deus e achar que é só seu, só eu tenho possibilidade de participar, de entrar, eu me considero digno, justo. É um pouco aquilo que Jesus sempre detestava, que é o farisaísmo, né? A atitude farisaica. Eu sou melhor, eu que mereço. Na verdade, Jesus abriu também para todos, acolheu os pecadores. Ele foi acusado que ele tomava refeição com pecadores, e quando apresentaram a ele uma prostituta, dizendo que ela foi pega em adultério, e Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele fez lembrar que todos nós temos pecado, somos pecadores, e por isso nós não temos o direito de condenar ninguém. A pessoa pode mudar de vida, pode se converter, e ela pode aderir a Jesus Cristo. Por isso, quando ele ficou sozinho com a mulher, ele perguntou: ninguém te condenou? E ele diz: não, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Isto muitas vezes se esquece. Jesus diz: vai e não peques mais. Quer dizer, a mudança que deve acontecer na pessoa que encontra com Jesus. Dom Cláudio, o próximo conclave reunirá 135 cardeais com menos de 80 anos. Entre os homens cotados estão o cardeal filipino Luiz Antônio Tagle e o italiano Pietro Parolin. Que perfil que o senhor acredita que a igreja busca hoje em seu novo líder? Olha, eu creio que deve ser alguém que vai dar continuidade a tudo aquilo que o Papa Francisco trouxe para a igreja, tudo aquilo que ele abriu os horizontes para que a igreja seja uma presença viva do Evangelho. E o Papa que nós esperamos, que eu espero também, seja alguém que dê continuidade a esse legado do Papa Francisco, que acolha a todos, aberto a todos, e que seja capaz de conduzir a igreja com firmeza, com sabedoria e, sobretudo, procurando sempre anunciar o Evangelho de Cristo e apontar para o reino de Deus, aquilo que fez o Papa Francisco. Dom Cláudio, pegando justamente esse anunciar o reino de Deus, muito se falou sobre o esforço do Papa Francisco em tornar a igreja mais inclusiva, que o senhor trouxe aqui para nós também nessa cobertura especial da Jovem Pan Patos. Estamos ao vivo com imagens direto de Roma, para você nos acompanhar, @Jovem Pan Patos. Essa igreja mais inclusiva, próximo aos pobres, à minoria, aberta ao diálogo, também ao diálogo com outras religiões. Na avaliação do senhor, esse esforço frutificou? Houve uma grande aproximação, inclusive com as outras religiões. O Papa Francisco conseguiu trazer o povo muçulmano, sheiks, autoridades religiosas do mundo muçulmano. Ele soube dialogar com todos, e nós precisamos dialogar com todos. E quando ele escreve a sua encíclica Fratelli Tutti, ele vem dizer a todos que nós somos todos irmãos, independente da religião que nós aderimos, da nossa escolha religiosa, nós somos irmãos, porque somos todos humanos, pertencemos à mesma espécie humana. Esta fraternidade universal que o Papa Francisco proclamou e que pede que nós, a humanidade, viva realmente esta fraternidade social, essa fraternidade humana, onde todos têm dignidade, têm valor, e todos devem ser incluídos na vida humana, na vida social. Dom Cláudio, ainda pegando esse gancho, a simplicidade em que o Papa levou, né, a sua trajetória, reflete também nos dias de hoje, fica como um legado dele para toda a humanidade,
para o próximo bispo, para o próximo Papa, quem sabe... É bispo de Roma, né? Bispo de Porque Roma. Ele se intitulou assim quando ele assumiu, que os cardeais precisavam escolher o novo bispo para a Diocese de Roma, porque o bispo de Roma é o Papa. Verdade. E o senhor acha que essa simplicidade dele fica como um legado para toda a humanidade, de que irá se passar por gerações e gerações? Eu creio que isso é uma coisa que marca assim o seu pontificado, né? Como ele deu essa marca de inclusão, de acolher a todos, de ir ao encontro daqueles que eram marginalizados e são marginalizados numa sociedade muitas vezes exclusivista, egocêntrica, onde as pessoas só pensam em ter vantagens, em lucro, e ele aponta para que todos possam ter dignidade, possam ser acolhidos e tenham a oportunidade de uma vida digna. Por isso, ele foi ao encontro, a primeira viagem que ele fez foi a Lampedusa, ao encontro daqueles refugiados que morriam no mar, lutando para chegar até Roma, até Itália, para ter uma acolhida. E ele foi lá. Ele é o Papa da esperança. Tanto que ele convocou o Ano Santo, o Ano Jubilar, como peregrinos de esperança. Nós somos todos peregrinos de esperança. Ele é um homem e foi um homem de esperança. Bom, e lembrando então que neste sábado a cerimônia fúnebre ocorrerá às 10 horas da manhã, horário local de Roma, na Praça de São Pedro, presidida pelo cardeal decano Giovanni Battista Re. Após o funeral, o féretro será levado em cortejo até a Basílica de Santa Maria Maior em Roma, onde acontecerá o sepultamento. Lembrando aqui, Mateus, e toda a nossa audiência, as características do túmulo. O Papa Francisco pediu aí, né, que seja algo simples. Então, o túmulo será uma simples laje de mármore de Ligúria com a inscrição Franciscus e uma réplica de sua cruz peitoral, sem o tradicional uso de 3 caixões. Inclusive, Sabrina Souza, se me permite, nós temos que fazer um intervalo agora aqui nessa nossa edição especial do seu Jornal da Manhã Pato. São 8 horas da manhã e 4 minutos. Eu quero aproveitar a presença do Dom Cláudio. Antes de irmos para o intervalo, eu quero voltar para você que nos está com a gente por meio do YouTube. Nós estamos com imagens agora direto para Roma. Vamos ao vivo. Dom Cláudio, nós temos então a Basílica de São Pedro. E houve um pedido próprio do Papa Francisco que ele fosse sepultado em um outro local, que fosse levado para a Basílica de Santa Maria Maior. Isso também se encaixa nesse ponto da simplicidade ou de uma escolha pessoal dele? É tudo uma grande devoção que ele tem à Virgem Maria. E quando ele estudava em Roma como jesuíta, ele conhecia inclusive a Basílica Santa Maria Maior, e ele tinha esse desejo, porque ele queria ser sepultado lá, porque todas as viagens que ele fazia, ele ia primeiro rezar diante do quadro de Nossa Senhora, na Santa Maria Maior, e também, retornando da viagem, ele ia lá agradecer. Então ele tinha essa devoção muito grande à Virgem Maria, e ele queria, assim, estar sepultado lá, porque lá também tem a relíquia da manjedoura. Isso é uma das características desse lugar. E ele quis ser sepultado da forma mais simples, mais humilde, despojado. Ele seguiu muito de perto aquilo que foi Francisco de Assis. Francisco de Assis, quando ele morreu, ele quis ser colocado no chão nu sair do seio da terra, e nu eu volto para o seio da terra. E ele simplificou muito os funerais do Papa, e daqui para frente nós vamos ver isso. Todos os papas vão ser sepultados da forma mais simples. O grande despojamento do Papa Francisco, ele também fez com gestos concretos, despojar-se de pompas e de coisas exageradas. Uma verdadeira aula de humildade e simplicidade aqui no seu Jornal da Manhã Patos hoje. A gente faz uma breve pausa e voltamos em instantes com a cobertura especial dos últimos momentos do velório do Papa Francisco.
Já estamos de volta aqui com o seu Jornal da Manhã, parte edição especial nesta sexta-feira. Agora são 8h09. Repita. 8h09. Bom, seguimos nessa cobertura especial da morte e também do sepultamento nesse sábado que acontece a partir das 5 horas da manhã, horário de Brasília, do Papa Francisco. E aqui no nosso estúdio está Dom Cláudio, ele bispo diocesano em Patos de Minas. Dom Cláudio, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje. E quando o Papa Francisco escolheu o seu nome, Francisco, já era de se esperar que poderíamos ter ali São Francisco de Assis e uma breve avaliação antes de entendermos contextualmente o porquê Papa Francisco? Então, a gente, claro, foi uma surpresa muito grande dele ter escolhido Francisco. Como ele era jesuíta, a minha imaginação é que fosse São Francisco Xavier, que foi um missionário jesuíta na Índia. Ele morreu, inclusive, na Índia, em Goa, e foi um grande missionário, tanto que é padroeiro das missões, né? E o Papa Francisco depois diz uma grande surpresa que não se referia a São Francisco Xavier, mas a São Francisco de Assis, pela humildade, pela simplicidade, pela pobreza evangélica. Essa escolha realmente marcou muito a Igreja. Dom Cláudio, a morte de um Papa sempre mobiliza emoções e questionamentos. Como a fé ajuda os católicos a lidar com esse momento de luto e transição? Bom, é claro que nós acreditamos na ressurreição e ele morreu justamente na oitava da Páscoa, no dia seguinte à celebração da Páscoa, da ressurreição do Senhor. Então, a nossa fé nos diz que quem crê em Cristo também ressuscitará com ele. Ele morreu e ressuscitou. Então nós não temos nenhuma dificuldade para lidar com essa situação da morte de um Papa ou de qualquer outra pessoa. Nós sempre acreditamos que a vida não termina aqui, mas a vida tem um destino para a eternidade. Porque a ressurreição de Cristo nos dá esta certeza. Porque se não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais coitados, diz o apóstolo Paulo. Porque ele ressuscitou, abre para todos a perspectiva da vida eterna. Dom Cláudio, a gente agora caminha, né? Amanhã acontece, como a gente disse, estamos acompanhando ao vivo, você que está com a gente por meio do YouTube, estamos no rádio também, @JovemPampatos, você nos acompanha ao vivo, com imagens ao vivo, direto de Roma também, da Basílica de São Pedro, que inclusive na praça foi onde o Papa Francisco, durante a pandemia, rezou ali sozinho. Dom Cláudio, a partir de agora, a gente também já caminha a diversos bispos sendo convocados para o conclave. Como que a gente pode esperar essa eleição, que deve começar a partir do dia 6, se a memória vai se abrir o conclave a partir do dia 6. Claro que antes disso ainda vão acontecer as congregações. São reuniões dos cardeais onde cada um pode pronunciar-se como ele vê a Igreja, que perspectivas a Igreja deve seguir, né? Qual é o rumo da Igreja. Então, cada cardeal terá a oportunidade de falar, inclusive os cardeais não eleitores. Os de mais de 80 anos participam também dessas congregações e também vão poder falar. Mas depois, quando fecha, abre o conclave, aí só ficam os cardeais com menos de 80 anos, que são 135 cardeais. Então, eles estarão fechados, né, na Capela Sistina para fazer a escolha, para refletir, rezar e cada um vai dizer, vai eleger, cada um vai dar o voto. O voto é nominal e é secreto. Eles recebem uma cédula que fala da eleição do bispo de Roma, e cada um vai escrever o nome que ele quer, né,
escolher e faz a sua votação. Depois se fazem a contagem dos votos, né? Recolhe-se as cédulas. É um procedimento assim muito transparente, né? Tem 3 cardeais que ficam para recolher os votos, contar se está tudo certo, se todos votaram. Depois tem outros 3 que vão fazer a contagem dos votos e do escrutínio, que se chama assim, né? E aí, quando sai a votação, é que se coloca num forno de incineração dos votos para sair aquela fumaça. Se houve votação, deve ter pelo menos 90 votos, então sai a fumaça branca. Se não houve ainda o quórum suficiente, sai uma fumaça preta. Geralmente são 2 votações pela manhã e 2 votações pela tarde. São 3 dias e no 4º dia... Não, pode ser até mais. Isso pode ser até mais. Já teve uma votação que foram 4 anos. 4 anos? E por isso surgiu o nome de conclave. Porque o povo, eles já estavam cansados e tiraram o telhado de onde os cardeais estavam, porque era um tempo de frio, e não deram mais a provisão da comida, para que saísse logo a escolha, o nome do Papa. Por isso, eles eram trancados, a chave por fora, por isso chama-se conclave, com chave no latim. Eles ficam fechados com chave. E lá temos também representantes brasileiros. Dom Cláudio, qual a mensagem nesse momento, nesta semana de luto para os católicos, para as pessoas simpatizantes com o Papa Francisco? Qual a mensagem que o senhor, enquanto bispo, deixa para todos? Nós devemos cultivar a nossa fé e também rezar pela Igreja, pela sua missão no mundo, e que nós perseveremos firmes no seguimento de Jesus Cristo. O Papa é aquele, como Cristo escolheu Pedro, é quem vai continuar essa missão de Pedro na Igreja, conduzindo o colégio dos bispos, como Pedro conduziu o colégio apostólico. Os bispos são todos sucessores dos apóstolos, por isso é o colégio apostólico hoje. Claro que a igreja se expandiu muito, nós temos mais de 4 mil bispos, né, no mundo, então é uma colegialidade muito grande, e o Papa sempre exerce o primado, ele tem a primazia, e ele é que conduz toda a reflexão e a orientação da Igreja neste tempo em que ele exerce o seu pontificado. Dom Cláudio, gostaríamos muito de agradecer ao senhor pela participação aqui no Jornal da Manhã Patos nesta sexta-feira, refletindo sobre esse momento de despedida do Papa Francisco. Muito obrigada, viu? Muito obrigado a vocês por essa oportunidade e continuemos unidos, continuemos rezando para que os cardeais possam escolher o nome mais adequado, aquele que melhor poderá conduzir os destinos da Igreja no mundo. Dom Cláudio, muito obrigado pela participação e também disponibilidade aqui na Jovem Pan Patos. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima.